Muito boa tarde a todos vocês. Conforme eu anunciei hoje de manhã, essa atividade é em português. É uma atividade que faz parte, é a última atividade, na verdade, né, do evento do 8º Brazilian Conference on Natural Products e do 34º Resem, né, que são dois eventos que ocorreram concomitantemente, ocorreram, né, virtualmente dessa vez, excepcionalmente, de 9 a 12, né? Então nós estamos a semana toda com o evento, e essa atividade, em comum acordo com a Natália, que ela é da empresa Luna Green Tech, né? Em comum acordo nós decidimos fazê-la em português e aberta a todo o público, né? Então temos também uma audiência vinda do canal do YouTube, Web Ciência, que é o UFG, e eu agradeço muito aos que estão aqui e aos que estão lá no YouTube. Lá no YouTube a gente tem o Matheus fazendo a mediação, então já quero deixar aqui alguns avisos, né, para a gente poder se alinhar nessas duas plataformas. Então, primeira coisa, né, vai ter certificação para quem estiver assistindo lá do YouTube, né, nós vamos disponibilizar um certificado dessa atividade, tá? Para isso, né, tem algumas pessoas que já nos acompanham pelo canal do YouTube, outras estão pela primeira vez, mas nós vamos disponibilizar um link para um formulário, preenchimento de um formulário de presença no final da atividade. Então, vocês vão preencher, por gentileza, o formulário, e depois nós faremos um certificado, o qual vai estar disponível na página do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, e eu vou pedir a gentileza que o Matheus divulgue o link do Instituto de Química, por gentileza, tá bom, Matheus? Bom, com relação à nossa comunicação, né, então, quem está no YouTube pode deixar suas perguntas no chat, que o Matheus vai copiar e mandar para mim, né, e quem estiver aqui na plataforma Zoom, como a gente fez durante a semana toda, vai poder fazer suas perguntas utilizando o Q&A, né, o box Q&A que a gente tem aqui no Zoom, e claro, também se quiser utilizar o chat, eu vou estar atenta ao chat também, tá bom? Então, são esses os nossos avisos para a gente poder começar, tá? Então, eu tenho a honra hoje, né, de receber aqui a doutora Natália Pedroso Barbosa, né, que gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui conosco. Eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória da Natália. Ela é fundadora e CEO da Luna Green Tech, matéria-prima natural, sustentável e tecnológica para cosméticos, doutora em Ciências Farmacêuticas no Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Ciências Farmacêuticas pelo UFG, desenvolve projetos de inovação na área de cosmetologia, farmácia, química, saúde e meio ambiente, trabalha com submissão de ideias para captação de recursos para desenvolvimento de projetos, desenvolve pesquisas com extratos e resíduos de origem vegetal, caracterização química, avaliações biológicas in vitro, microbiologia e antioxidante, nebulização, cromatografia gás, cromatografia líquida de alta eficiência, sustentabilidade. Atuou com projetos de inovação tecnológicas no Senai Goiás, como analista de projetos na formatação de ideias inovadoras, elaboração de projetos de inovação, captação de recursos via editais e gestão de projetos de inovação, isso no período de 2015 a 2018. Atuou como agente local de inovação, SEBRAE-CNPq, prestando assessoria de desenvolvimento e inovação a micro e pequenas empresas da região metropolitana de Goiânia para o segmento de indústrias cosméticas, farmacêuticas, química, drogarias e farmácias de manipulação no período de 2013 a 2015. E hoje, né, ela está aqui conosco para falar sobre o aproveitamento de rejeitos industriais e o uso de plantas cultivadas como insumos naturais para cosméticos. Natália, boa tarde. Eu te agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco, e fica à vontade, a palavra é toda sua. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu estou muito agradecida de estar aqui hoje, né? A professora Vanessa, que fez o convite, é sempre uma honra estar falando com a comunidade acadêmica, né? Até porque eu vim disso, né? Eu fiz mestrado, fiz doutorado e como se diz, sei o valor que isso tem para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, eu gosto muito de compartilhar esse momento aí, a história da Luna,
para mostrar o valor, né, um pouco, né, um detalhe do valor que é o trabalho dos químicos, dos farmacêuticos e da comunidade universitária de forma geral. Muito obrigada pelo convite, desde já, muito honrada de estar aqui hoje. Eu que agradeço. Então, vamos lá, então. Vamos lá. Bom, a professora exemplificou aí a nossa história, né? Porque eu costumo falar que a história da aluna é um pouco da minha história, né? Então, eu sou farmacêutica e química industrial, fiz o mestrado e o doutorado na área de ciências farmacêuticas. Quando eu entrei para o curso de farmácia, eu fui estagiar numa drogaria. E eu entrei em pânico, porque eu não gostava. Eu falei, meu Deus do céu, estou fazendo farmácia no lugar errado. Até porque eu fiz na universidade particular e era muito voltado para drogaria. Foi que eu entrei e falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Então, foi bem assustador isso. E eu não tinha contato com a área científica. E aí, quando eu estava estudando ainda meu curso de farmácia, bem no início, eu fui trabalhar com uma homeopata, que ela dava uma planta para todo mundo. Então, eu fiquei impressionada com a planta, falei, vou escrever alguma coisa com isso aqui, quero pesquisar se isso realmente funciona, porque como que ela passa isso para todo mundo, né? Fiquei encucada. Aí já vem o instinto do pesquisador, né? Começou por aí. E aí eu submeti os projetos, na época eu fazia em paralelo farmácia e química, e aí fui submeter o projeto tanto na Universidade de Farmácia quanto na de Química, foi aprovado uma iniciação científica voluntária, e aí foi quando começou todo esse universo que a gente tem construído aí. Quando eu fui trabalhar com esse produto, né, inclusive, eu fui atrás de um professor na Universidade Federal, acho que muita gente conhece, o professor Heleno, que eu comecei a pesquisar. A gente está aqui na indústria, então acontecem uns barulhos diferentes às vezes, vocês me perdoem. Foi atrás do professor Heleno, para ele me dar um norte do que eu fazia, né? Que eu nem tinha, não sabia nem como começar. E aí ele me apresentou alguns professores, eu fui parar no Laboratório de Produtos Naturais da Universidade Federal, Faculdade de Farmácia, com o professor Edemilson e o professor Realino, a professora Maria Tereza. E lá a gente começou, eu comecei a fazer, foi uma coincidência, eu falo que foi surgindo, né? A gente vai vasculhando e chega onde a gente tem que estar, é incrível. E aí eu tinha escrevido uma técnica de avaliação da atividade antimicrobiana de plantas, que era uma inovação na época, era microdiluição, quase eu fui pegando os artigos mais novos e fazendo o projeto, mas quando eu fui executar o projeto, não tinha nem como começar. Os laboratórios do IFG, onde eu fiz química, não tinha estrutura para fazer a técnica que eu tinha detalhado no projeto, e eu tive que recorrer na UFG, e por uma questão, como se diz, não é sorte, né, porque o pesquisador não tem isso, né, a gente trabalha muito para ter o que tem, os resultados que tem. E aí fui ao encontro de uma professora que ela ia fazer as análises, né, naquelas férias. Eu tive que não ter férias e ficar com ela. E aí foi quando comecei um trabalho, o professor Edemilson me chamou para trabalhar com ele, a gente trabalhou num projeto de, em vez de utilizar substituição de aditivos sintéticos por naturais na alimentação de aves. E aí foi que tudo começou, né, depois desse projeto, eu fiquei um ano nele, e aí comecei o meu mestrado. Por que eu estou contando tudo isso, né? Eu já cheguei, já me contaram, já me apresentaram, mas por que eu quero compartilhar isso com vocês? Principalmente, acredito que a professora comentou que tem muitos alunos aqui, né? E é muito importante que a gente aproveite esse momento da universidade para absorver o máximo de conhecimento, porque esse é o momento da gente absorver o que a gente pode para conseguir construir o nosso futuro. Então, eu contando a história da minha época da universidade, de como foi que eu comecei as minhas curiosidades. Hoje, o Brasil, ele é muito... a gente tem uma pesquisa maravilhosa, né? Uma pesquisa, vamos dizer assim, eu diria sofrida, porque
acaba que a maioria das vezes a gente tem que tirar do nosso bolso para fazer uma pesquisa, né? Vocês me desculpem aqui. Então, as dores são, como se diz, é na raça mesmo, é por amor, né? Então, é importante, quão importante a pesquisa é para a geração de inovações no mercado e produtos novos e soluções para a nossa sociedade. Então, eu acredito que esse congresso veio falar muito disso, né? E que eu já tinha visto alguns temas, eu não consegui acompanhar exatamente o evento, mas é para evidenciar, assim, a importância desses momentos dentro da universidade que a gente consegue captar informações e soluções que o mercado precisa. Então, hoje eu vivo disso, né? A gente tem uma empresa que vem, eu vou mostrar bonitinho para vocês, mas só para, assim, agora já mostrar o objetivo nosso aqui de contar toda essa historinha. E assim, às vezes a gente faz algumas coisas, né? Eu falo muito aqui para os meninos, estão até aqui do meu lado, que às vezes a gente faz algumas coisas que é tão difícil, que é um chato de fazer, né? Mas a gente está plantando para colher, né, no futuro próximo. Então, assim, quando o professor Edemilson me colocou para fazer só contando uma parte antes, a gente estava um dia no laboratório, chegou o dono da Predileta Alimentos com um resíduo na mão e falou assim, eu preciso de uma solução para esse produto aqui, eu estou jogando toneladas disso aqui e eu tenho que apresentar uma solução de aproveitamento desse resíduo. E como eu era a atrevidinha do laboratório, né, o professor Edemilson me entregou esse produto e eu fui fazer o que eu podia fazer, tudo que tinha para fazer eu estava fazendo com esse resíduo de goiaba. Aí quando eu entrei no mestrado, ele falou, não, você vai aplicar isso em aves. Nossa, eu queria morrer, eu falei, meu Deus do céu, o que o professor Edemilson faz isso comigo? Ai, meu Deus, eu não queria ir para essa área, não era isso que eu queria, que eu gostava. Quando eu fui fazer a pesquisa lá, foi assim, descobri realmente por que eu vim nesse mundo, que eu amava estar ali no laboratório. E aí, ele vai, eu vou para cuidar de galinha, eu não acredito, porque a gente ficou 4 meses, de domingo a domingo, eu tinha que ir lá todos os dias de manhã e normalmente ficar até a noite para verificar se todas as lâmpadas estavam ligadas, porque ela precisa do calor da lâmpada para conseguir botar o ovo regular, e a gente precisava que ela mantesse a constância, né, com a nutrição adequada, para a análise estatística dar tudo certo. Então, era, assim, um desafio tremendo, né, fora, assim, que a gente tinha que coletar excretas para fazer análise, todo um protocolo lá, muito bom, que, tive uma equipe maravilhosa da zootecnia, que me ajudou nisso aí. E aí, o que aconteceu? Quando eu estava nesse momento, super chateada de estar lá, né, porque é chateada, assim, no sentido de, não era isso meu objetivo, achando que isso não era o meu objetivo de vida, que eu queria estudar plantas, padronizar, né, outras ideias, aquela rotina boa de laboratório, e aí eu fui para o galinheiro. E aí, quando eu fui fazer a ração da galinha, como a gente fazia muito extrato no laboratório, a minha mão era muito ressecada, e isso era assim, incomodava, né? E quando eu fui fazer ração, no dia que eu fui fazer, eu pegava o resíduo seco com a mão, assim, e aí eu sentia a minha mão mais hidratada. Eu falei, gente, isso dá um cosmético maravilhoso, eu lembro até de falar isso. Isso aqui dá um cosmético maravilhoso e tá. Muitas coisas aconteceram, que são incríveis até de acontecer. Eu fui trabalhar no Sebrae, por indicação do professor Edemilson. Ele me ligou um dia, 4h30 da tarde, a inscrição era até 5 horas da tarde. Esse aqui é legal, acho que você vai gostar, porque eu gostava dessas coisas de inovação, de propriedade intelectual, né? Então, fiz a inscrição, consegui passar no edital, fui trabalhar no Sebrae. Pensa, uma farmacêutica química no meio de um monte de gestores, administradores, economistas, mas deu tudo certo, e eles, para não fugir muito da minha área de atuação, eles me colocaram para atender indústria de cosméticos. E aí o negócio começou a ficar legal, né? Assim, falei, já saí do galinheiro, agora já estou, né, na minha área. Aí chegava nas indústrias. O principal objetivo do edital era fazer gestão da inovação administrativa, né? Mas como eu era atrevida, eu fui
ajudar na gestão de projetos novos. Eu queria que as empresas inovassem mesmo, de fato, né? Tivesse inovação de produto. E quando eu ia conversar com eles, eles falavam assim: ah, não, produto natural é muito difícil de trabalhar, não quero trabalhar com produto natural, não. Não, esses extratos aí vem tudo ralinho, vem tudo errado. E aí, foi quando eu tive esse insight, né? Assim, falei, não, vamos fazer uma ideia, então. E aí eu via meu professor falar de edital, né, essas coisas, eu até ajudava na gestão de alguns projetos, né, e eu falei, vamos submeter um edital. Apresentei a ideia, conversei com o professor Edemilson para a gente apresentar a ideia para o empresário. Eu acho que ele não acreditou muito, até brinco, falo que ele não botou muita fé, mas aí a gente foi, submetemos, junto com o Senai, obtivemos a subvenção econômica, e o que eu tinha solicitado é que eu fosse a desenvolvedora do projeto, a pesquisadora, né? E tudo bem, deu tudo certo. Quando saiu a notícia que passou, várias indústrias que queriam que a gente fizesse o produto, né? E a gente levou todos esses projetos. E foi aí que começou, né, as ideias, assim, surgiu o projeto que é o desenvolvimento de um esfoliante natural com propriedades antioxidantes elaborados a partir de subprodutos da goiaba. A gente estava resolvendo um problema da indústria de alimentos, são toneladas de rejeitos que são descartados hoje, de resíduo de goiaba, desenvolvendo uma inovação para a indústria de cosméticos, e eu não sei se vocês acompanham, não são, mas tem uma polêmica com a questão do plástico, né? Vários cosméticos hoje têm partículas de plástico, e essas partículas hoje, inclusive, são proibidos o uso nos Estados Unidos e na Europa, porque lá eles não têm a bucha vegetal, então eles utilizam muito o esfoliante como processo de limpeza, né, corporal, facial. Então, aqui no Brasil ainda não é proibido, mas é uma tendência, né? Já está em análise pela vigilância sanitária, por questões de poluição, fora toda uma cadeia que esses plásticos vão contaminando, né? Os peixes, enfim. Então, é um projeto que teve uma parceria na minha época, era inovação aberta, que a gente chamava. Eu acredito que esse termo já tenha sido alterado, mas, de qualquer forma, a gente teve uma grande indústria patrocinando, auxiliando no projeto, Universidade Federal, meio do Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação em Bioprodutos, coordenado pelo professor Edemilson, o edital Senai SES de Inovação, e a Afastanatos Cosméticos, que é uma indústria cosmética, né, que foi parceira no projeto, e surgiu disso tudo a Luna Green Tech, que fornece a matéria-prima. Então, de uma percepção que eu tive durante meu trabalho de mestrado, a gente conseguiu chegar no desenvolvimento de um produto, geração de um negócio que hoje gera imposto, gera renda, gera emprego e visibilidade para o mercado mundial. Então, vamos lá. Agora vamos contar a parte boa, né, que vocês gostam, que é a parte de desenvolvimento científico disso tudo. A goiaba, a gente já tinha feito vários estudos, ela tem a presença de ácido elástico, antocianina, vitamina C e carotenoides, que são antioxidantes superpotentes. O resíduo, ele tem essa constituição, hoje são gerados cerca de 3 mil toneladas ano, só pela Predileta Alimentos, que é uma das parceiras. Hoje a gente já tem parceiros em Goiás também, que desenvolve isso. Vocês podem ver, assim, tem um processo inicial de lavagem da goiaba, depois ela passa, eu vou contar aqui para vocês, né, para vocês terem uma ideia. Passa por um processo de aquecimento, que ela quase que derrete, depois um processo de centrifugação, que a polpa, ela consegue ser agarrada nos lados, né, e a semente cai embaixo, e onde aí esse rejeito aí do lado é todos os resíduos. Sai de caminhão, da área da indústria mesmo, para vocês terem noção da quantidade que é por produção. Um dos constituintes que foi padronizado, né, que a gente conseguiu extrair um óleo desse resíduo, foi um teor de beta-carofileno, que é um antioxidante super potente também. Ele tem atividade anti-inflamatória, anticarcinogênica, citotóxica, anestésica local, antimicrobiana e antioxidante, principalmente antioxidante, que foi testado nesse trabalho e que era foco nossa atividade principal. E o alfa-tocoferol, também a gente tinha padronizado ele em esporomatografia a gás, que tem como potencial atividade antioxidante, ele é um conservante natural da indústria, né?
Dentro do controle de qualidade do cipó dos resíduos, a gente teve cerca de 4,8% de taninos e 1,85% de flavonoides detectado, né? Na composição centesimal, a gente verificou um teor de lipídios em torno de 12% de lipídios, que mostra até o potencial do efeito de hidratação dele, devido a esse teor, provavelmente esse teor de lipídios, teor de proteínas de 12%, né? E aqui a gente detalha um pouquinho do processo, né? Eu até brinco e falo assim, depois de queimar muita goiaba, né? A gente fez todo um trabalho no Senai na época, chegava baldes e baldes de goiaba, foram vários testes para a gente chegar a uma metodologia aceitável, né, dentro dos padrões que tinha que ter para cosméticos. E esse foi o nosso principal desafio no projeto. Mexer com resíduo, eu até assisti uma palestra num congresso, né, também internacional, com o LAMIC, que é um congresso latino-americano de cosméticos, e lá tinha um professor americano falando sobre essa questão, né, de tratamento de resíduos para aplicação cosmética, e eles estavam estudando, e eu falei, nossa, que legal, a gente já tem, até conversei com ele depois, ele achou interessantíssimo. Não é fácil, né, o resíduo, ele é um produto extremamente rico, é a matéria viva, in natura, assim, né, maravilhoso, e tem muita contaminação. E a gente chegar a um processo que consiga eliminar, de fato, isso, é uma arte científica. Essa é nova, né? Realmente foram vários métodos que foram trabalhados para até a gente chegar nesse método. Então, o primeiro processo, a gente recebe um resíduo, que é predominante semente, mas ainda tem a polpa. E a polpa, ela é extremamente rica em nutriente. Se é nutriente para nós, é nutriente para as bactérias e fungos também. E a gente recebe essa matéria-prima. A gente faz uma lavagem, uma sanitização nela. Depois faz uma secagem. E depois a moagem das partículas que são aceitáveis para a indústria cosmética. Então, o processo hoje, resumido, é assim, né? A gente tem chega o material, a gente tem que lavar. Por que lavar? A gente não pode deixar nenhum requício da polpa. Então, a gente precisa que tire tudo isso, fique realmente só a semente. Tem que secar em altas temperaturas, de forma que não racifique. A gente ainda teve que pesquisar. Esqueci o nome da análise agora. Eu até brinco e falo que eu não sou cientista mais, eu mudei. Não sou farmacêutica, falo que eu mudei de ramo, sou de negócios, mas a gente fez uma análise térmica dos ativos para ver até que ponto de temperatura a gente consegue manter os ativos estáveis, e a moagem seguida pela tamização na granulometria aceitável. Essa é a sementinha depois de lavada, né, já ela no último tratamento, que a gente já fica com depois dessa etapa só passa pela moagem para acertos de granulometria. Até deixei uma aqui do ladinho, que a gente entrega as amostrinhas, não sei se vocês estão vendo, que são as partículas esfoliantes aqui. Ela é marronzinha assim, eu vou mostrar aqui também mais fotos. No desenvolvimento de uma formulação, a gente não tem exigência para produto esfoliante de grau 2, a gente não precisa fazer testes de eficácia. Mas como a gente tinha um recurso e era um projeto inovador, a gente resolveu fazer alguns testes de eficácia. O teste de estabilidade, né, a gente fez tanto preliminar quanto acelerado, para verificar, por ser um produto natural, ainda corre, mesmo que a gente conseguisse acertar a contaminação, era uma questão que a gente tinha que pensar. Teste de análise microbiológica, e fizemos teste de segurança e eficácia, que é estabilidade térmica, fototoxicidade, que eu vou explicar mais à frente, e a eficácia de hidratação dela, porque eu queria comprovar que se hidratou minha mão mesmo ou era coisa da minha cabeça. Isso aqui foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez, que era essa lavagem. Inclusive, isso aqui era, ainda que fosse uma planta industrial, quando a gente teve que montar a indústria, a gente teve que
reformular alguns processos, porque não dava para fazer em certas quantidades assim, então a gente teve que reformular algumas etapas. Esse aqui, à esquerda, é a lavagem, né, a primeira lavagem que a gente faz. Aqui a gente é a secagem, estufa, e aqui já é a formulação do produto no laboratório. Esse aqui foram os primeiros testes que a gente fez, a gente tentou fazer colorido, a gente esqueceu das atividades enzimáticas e acabou que ficou tudo da mesma cor, tá? Aqui a gente tem tá vendo? Ele ficou nessa cor aqui, então, esfoliante goiaba, o primeiro que foi lançado. Aqui tá a fotinha dele também, para vocês verem melhor. E aí, alguns resultados da análise de eficácia. Hoje, o nosso principal concorrente é a partícula de plástico ainda, né? Então, a gente, como controle, a gente usou a mesma formulação com o esfoliante de plástico. Foi verificado que, por um teste de PET teste, que você faz a esfoliação da pele, depois vem com uma fita crepe, põe na mão e tira e avalia quanto de extrato córneo tem lá. Então, a partícula de esfoliante de goiaba esfoliou 11 a 16% e a de plástico de polietileno 5 a 10%. Ou seja, a nossa partícula teve um potencial de esfoliação melhor, né? O resultado de microscopia eletrônica de varredura, né? A partícula de polietileno, ela é linda, redondinha, uma bolinha. E a nossa de plástico, a nossa de goiaba, ela tem algumas irregularidades na superfície, o que isso, segundo alguns artigos, é favorável pelo fato da nossa pele não ser lisinha. Então, a nossa pele tem as ondulações e acaba que, quando você faz a fricção de uma esfoliação, você consegue remover melhor as células mortas, porque ela consegue entrar em outras partes que, às vezes, a gente não consegue, a de polietileno não consegue. Até isso é uma das justificativas do nosso processo de esfoliação ter sido melhor. Bom, esse aqui é o nosso, eu até esqueci de tirar o laboratório, mas não é marketing, tá? É só porque a gente colocou e foi assim, isso aqui a gente coloca com muito orgulho, porque para chegar nesse resultado foi muito trabalho, que é a padronização da contaminação microbiológica, né? Que a gente chegou a um processo que tivemos resultado satisfatório para aplicação em cosmético. A questão da hidratação, né? Que eu queria ver realmente se hidratava as mãos, a gente conseguiu uma confirmação da hidratação natural por 2 horas, né, que o teste foi feito apenas por 2 horas, e ela manteve a hidratação da pele. A questão de segurança e eficácia é um teste de contato, ou percutâneo, também o PET teste que chama, que é manter o esfoliante por algum tempo na pele para ver se ocasiona alguma irritação, e foram realizados com 60 pessoas, o teste é um laboratório contratado, né, e nenhuma apresentou nenhum tipo de adversidade. Então, sendo aprovado o nosso esfoliante. E aí foi que foi lançado em 2017, esse bonitinho aqui, que está aqui no mercado já há 17, 18, 19, 20, há 4 anos, fazendo quase 5 anos. Nossa, a gente se perde no tempo, né? Então, esse é o nosso esfoliante. E como que foi isso, né? Eu contei rapidamente aí a historinha, né, do processo, como que foi todo o desenvolvimento desse produto, mas a Luna, ela surgiu justamente, o objetivo foi fazer um produto que aproveitasse de fato esse resíduo, né? E hoje o foco da Luna é tanto esses resíduos quanto produtos naturais sustentáveis. A gente tem produto em parceria com a comunidade do Jalapão, comunidade Calunga aqui da região da Chapada dos Veadeiros. Temos um apoio da cooperativa do Cerrado aqui, que é uma cooperativa de plantação de baru. Então, o nosso trabalho é valorizar os produtos naturais, sejam eles resíduos ou cultivados, de preferência cultivados, de forma sustentável, de forma que sejam quimicamente eficazes para aplicação cosmética. Então, a gente nasceu para resolver tal tipo de problema. Então, a empresa surgiu em 2018, essa é a nossa fachada aqui, com o esfoliante de goiaba, e foi bem engraçado porque eu trabalhava no Senai, como desenvolver analista de projetos, e o empresário virou para mim e falou:
em 2018 já, se a gente não tiver fornecedor, a gente nem lança esse produto. E eu, assim, já falei, meu Deus, isso aqui eu gastei minha vida para fazer isso aqui, meu sonho isso aqui, eu não vou deixar ele não lançar esse produto. Eu falei, então eu abro essa empresa, sem saber nem como começava, nem tinha uma ideia do que seria, e me desafiei aí a abrir a empresa. E, na verdade, isso foi em 2017, né, que foi lançado o produto. Em 2018, ele me liga, no Senai a gente tinha feito um lote piloto que ia durar um certo tempo, me liga numa quarta-feira, Natália, eu preciso de 100 quilos do produto. Eu falei, meu Deus, como assim 100 quilos? E aí, eu só estava naquela, né, fazendo plano de negócio, pensando, meu Deus, morrendo de medo de abrir a empresa, claro, né, ser empresário realmente é muito difícil, é mais difícil que eu pensava, mas enfim. E aí, em 2000, conseguimos montar a empresa, entregar o produto. E o esfoliante não é um produto que é da curva AB, a gente comentou isso, né, que a gente não usa tão quanto, né, nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo. Então, eu teria que, para pagar a conta, que eu tinha feito um financiamento, tinha deixado um emprego, então eu tive que desenvolver os extratos para conseguir ter giro na empresa. Né? Em 2019 também foi lançado um ativo que também foi parceria empresa e universidade e Senai, que foi o ativo de pimenta biquinho, que hoje também nós somos fornecedores. Em 2020, com a pandemia, até sentei, pus o caderninho, falei, meu Deus, quanto tempo eu vou viver, né? Porque eu não sei o que vai ser com essa pandemia. E aí foi que veio o álcool gel, as indústrias fabricaram em massa o álcool gel, só que tivemos um problema, a falta do carbômetro, né, que é aquele gel bonitinho, ele é um carbômetro chinês, e a China parou de produzir, e a gente não tinha matéria-prima, e tínhamos o gel de aloe vera, que foi um desenvolvimento nosso também, que foi um outro produto que a gente desenvolveu aqui, meio que na urgência, né, na necessidade de atender, e aí a gente não conseguia gelificar totalmente o álcool gel das indústrias, mas nós desenvolvemos um gel que melhorava o aspecto, não sei se vocês lembram, tem até um álcool gel que era bem grudento, foi justamente por falta de matéria-prima, por isso que eles tiveram isso como alternativa, e o nosso gel não era aquele grudento, mas ele ajudava melhor a dar consistência ao álcool gel. E agora, em 2021, a gente tem a perspectiva de o lançamento da nossa primeira nanotecnologia, que ainda vai lançar, que a gente tem um edital Centelha, né, que está em andamento, e vamos ter esse lançamento aí em breve, que é os nossos próximos produtos. Agora, o nosso foco estratégico é o desenvolvimento de mais ativos e nanotecnologias. Só para vocês confirmar, assim, a nossa responsabilidade, né, com a questão sustentável, em 2018, a gente reaproveitou 1 tonelada de resíduo, 2019, 2 toneladas só de goiaba, 2020, 3 de goiaba, e só a gente tem um produto novo, que é também rejeito, de mineração de quartzo. Então, só ano passado foram 2 toneladas. Esse ano vão ser números surpreendentes também. Acompanhe nas próximas palestras. Brincadeira. Então, a nossa principal proposta de valor hoje é produzir ativos tecnológicos com alta eficácia para a indústria cosmética. Fazendo com o uso de plantas, de cultivos sustentáveis, nada extrativista, sem pensar num reflorestamento, uma consciência ambiental ou rejeito. Trabalhando isso sempre de forma que fortaleça uma comunidade local ou uma cooperativa. Todos os nossos projetos novos têm um impacto social ambiental. Isso é nosso principal critério de desenvolvimento de um produto. Então, hoje a Luna tem como soluções extratos naturais, partículas esfoliantes, projetos exclusivos e ativos naturais. Bom, o mercado de cosméticos é um do mercado que mais cresce em todo o mundo. O Brasil é o 4º maior mercado, perdendo os Estados Unidos, China, não lembro o terceiro, acho que é Japão. E em 2020, mesmo com a pandemia, a gente ainda teve crescimento de 5,8%. 2021, apesar de pessimista, ainda positiva, né, de 3,5%, frente a todas essas questões que a gente está tendo, aumento de dólar, falta de matéria-prima, ainda consequências da pandemia, infelizmente.
E nossas tendências, né, estão vinculadas às tendências levantadas pelo mercado, que é a questão da personalização, beleza com foco em ingrediente natural. A química dos produtos naturais, assim, esse evento é maravilhoso, né? Eu até tive hoje uma reunião com a FINEP, eu falei, meu objetivo é levar a natureza para as pessoas. E a gente precisa da química para fazer isso, não é verdade? Certo. Vamos ver aqui. Então, a nossa gestão da inovação é desenvolvimento de tecnologias por meio dos nossos parceiros. Hoje nós somos uma empresa incubada na Universidade Federal de Goiás, graduados, no desenvolvimento de ativos, né, que tenham tecnologia, que sejam padronizados e não tenham impacto socioambiental negativo, sim positivo. E o marketing hoje, que é o marketing trabalhado nas redes sociais, e o marketing de venda de produtos hoje é muito por trabalho presencial também. Esses aqui são os nossos parceiros, né? A gente tem a Pedreira, Predileta, o SEI, a Universidade Federal. Nós fazemos compensação ambiental de todos os resíduos que a gente gera, temos o selo Eu Reciclo. Já fomos financiados pelo Funtech, pelo Centelha Goiás, tivemos já financiamento pelo Goiás Fomento, a Flora do Cerrado, que é uma cooperativa, e as comunidades calungas, tanto do Jalapão quanto do Chapados Veadeiros, que temos parceiros. Aqui a nossa master equipe, que eu faço questão de mostrar sempre, são os meninos que produzem aqui, tem o Gustavo, que é farmacêutico, a Natânia, administrativa, os estagiários, a Taninha, que eu acredito que está assistindo a gente, que é a nossa representante em Minas Gerais, que tem feito um trabalho muito lindo, maravilhoso, e à direita o nosso mestre, professor Demilson Cardoso da Conceição, da Faculdade de Farmácia, que, como se diz, foi quem plantou a sementinha aqui nesse coração meu. Então, só para vocês saberem, aluna, é isso. A gente faz pesquisa com produtos naturais e com foco em sustentabilidade, responsabilidade socioambiental e faz eficácia para levar produtos mais naturais para a indústria cosmética. E é isso, agradeço mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, né, e cada vez mais valorizem o trabalho de vocês na universidade, valorizem esse momento, os professores, que isso é importante para estarmos aí desenvolvendo o nosso país e mostrando que o Brasil tem tecnologia, os produtos naturais brasileiros têm muito potencial aí pelo mundo. Muito obrigada. Obrigada, Natália. Brilhante apresentação. É empolgante, você é uma pessoa muito animada, muito motivada, e isso passa para o público, né? A gente sente essa motivação, especialmente, né, esses tempos que a gente está vivendo, né, passando por uma pandemia, passando por muitos cortes, né, na verdade, uma mutilação na ciência, né? E é bom ouvir de você, não só como empresa, mas também como alguém que veio da universidade, que entende os anseios, que entende, né, como que é essa dinâmica. Então, foi uma ótima escolha nossa trazer você aqui. Nós já temos aqui 5 perguntas, tá? E eu acho que essas perguntas elas vão render discussões, que não é bem uma pergunta, algumas são reflexões, né? Se você quiser, você pode acompanhar também, mas eu vou ler para todo mundo, porque a gente tem o público lá do YouTube. Está aqui nessa parte Q&A, do lado do chat, tá? Se você quiser, você pode acompanhar aqui comigo. Certo. A primeira pergunta é da Thalita Teixeira. Ela diz o seguinte: eu adorei saber mais sobre todo o processo e reaproveitamento de resíduos. É fantástica essa área. Mas ainda sou uma sonhadora e fico pensando num mundo ideal de total reaproveitamento de todos os materiais utilizados no processo. Porque vemos que, neste caso, a polpa da goiaba é utilizada na indústria alimentícia e a semente na indústria de cosméticos. Mesmo assim, temos poucos resíduos. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Acha que é possível termos um processo com total aproveitamento de todos os resíduos? Eu falo assim que eu achava que eu ia ser farmacêutica, eu ia descobrir uma cura para o câncer. Pra você ver, eu sou sucesso sonhadora, Thalita, eu também sou. Assim, acho que a gente... eu achava... Eu perdi um tio com câncer quando eu tinha 6 anos. E eu tinha
minha mãe, ela tratava a gente com remédio, chazinho, plantas, né? Eu lembro de falar para ela assim, mãe, não tem nenhuma planta que cura meu tio, não é possível, tem que ter uma planta, que eu via o sofrimento dele, né? E aí eu lembro disso até hoje, eu acho interessante, eu até falo que eu fui para essa área, que eu tinha essa curiosidade desde criança. Eu acho que a gente aproveita um resíduo, mas ainda gera, né, um resíduo. Então, assim, ainda tem resíduo, né, vamos dizer assim. Eu penso que se cada um começasse a fazer um pedacinho, a gente um dia chega lá, né? Eu acho que eu já até falo que eu sinto muito a minha parte eu estou fazendo. E a gente trata tonelada. Esse ano foi assim, batemos uma meta de tratamento assim muito grande. E até hoje eu tive essa pergunta na FINEP também. E aí a gente tem que ter a consciência em todas as etapas. Hoje assim, até o nosso lixo aqui que é das plantas, dos extratos mesmo, a gente junta e faz compostagem. Então, hoje em dia a sociedade tem criado soluções, inclusive é uma startup que vem aqui e coleta para fazer a distribuição. Então, eu pago uma taxa para eles. A gente tem um selo Eu Reciclo, que faz a compensação ambiental das embalagens plásticas que eu entrego para o meu cliente. Então, hoje, que também é uma outra startup. Então, hoje essas ideias, inclusive, né, Thalita, já fica aí uma ideia de você criar uma empresa que faça alguma parte disso. Hoje a aluna tenta fazer o que ela faz, o que ela consegue, o que é palpável, para tentar contribuir. Mas tem vários outros braços, o reciclo, a da compostagem, que consegue fazer uma outra parte que não a gente consegue. Mas tem hoje muita gente envolvida aí nesses trabalhos para conseguir fazer. Eu até acho interessante, a Predileto, eu não comentei, mas eles têm uma pesquisa anterior, o dono da Predileto é um químico também, inclusive, inteligentíssimo, o senhor Antônio Carlos, e ele, antigamente mesmo, não lembro, o resíduo de goiaba, a goiaba, 30% da goiaba era resíduo. Eles conseguiram desenvolver uma parceria com a Unesp, que conseguiu fazer uma espécie que é 5% só de resíduo no máximo. Então, há uma evolução científica, assim, de impacto muito positivo para o meio ambiente, né? Então, assim, precisamos de pesquisadores, isso é o fato, que consiga resolver vários problemas da geração de resíduos. Então, cada um fazendo mais um pouco, cada dia mais a gente vai conseguir melhores resultados. Muito bom. A gente tem agora aqui uma outra pergunta, que é do Matheus Santos de Souza. Parabéns pela palestra. Diante dos valores significativos de proteínas e lipídios dos resíduos, vocês chegaram a aplicar como ração? Se sim, quais os resultados observados? Então, a gente tinha esse resultado, né, do teor de lipídios e proteínas. E aí, o que nós fizemos? O meu mestrado foi com a aplicação do extrato obtido a partir da semente. Então, a gente não pegou o pó da semente e fez, né? A gente fez um extrato desse pó. E esse extrato é que foi submetido na ração. E a nossa avaliação era da atividade da conservação do ovo, né? Que é hoje o objetivo maior. Eram várias análises. Os benefícios que a gente teve foi a melhoria do aumento do peso do ovo, que isso é bom para a indústria, né? A aumento da espessura da casca, porque com a espessura da casca a gente protege melhor, né? Conserva por mais tempo o ovo. E a gente teve, se foi o resultado do meu mestrado, gente, eu não lembro muito, mas lembro que teve 3 resultados que teve diferenças estatísticas positivas. Foi o peso, a espessura da casca, e eu vou confessar que eu não lembro mais outro, mas da minha dissertação deve estar disponível aí no banco da UFG, deve ter aí essa informação. Muito bom. É porque seu foco era outro, né, Natália? Você estava ali, mas você já estava inclinada para o cosmético, né? Não, mas foi muito bonito os resultados das análises dos ovos, teve bons resultados positivos, assim, e a gente comparou ele com o BHT, que é hoje um conservante usado, inclusive algumas regiões da Europa é proibido, então esse foi o objetivo do trabalho, e a gente teve resultados melhores, então isso já foi muito gratificante. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui, só que não tem, né, a pessoa não se identificou. Natália, parabéns. Eu gostaria de saber se nessa água de lavagem das sementes, entre aspas, é possível encontrar alguma molécula de alto valor agregado.
Então, já fica aí a pesquisa para você fazer. A gente não chegou a pesquisar isso, né? Do rejeito que a gente faz, porque o objetivo era a semente, né? Eu não comentei, a gente tem um extrato que a gente também em parceria com uma indústria, que é um extrato do resíduo inteiro, que a gente não faz nenhum processo de lavagem. A gente pega, seca o resíduo, e ele até também foi em parceria com a universidade, e ele é um ativo protetor solar. Então, não tem nenhum descarte. A gente pega o resíduo da indústria, que é também outro desafio, pega o resíduo todo da indústria e faz o extrato dele. Então, ele tem atividade de proteção solar. Temos esse produto. Uhum. Tem uma pergunta aqui da professora Lúcia Pinheiro. O que especificamente você chama de ativo de pimenta biquinho? Então, isso quando eu comecei na área de cosmético, era uma dúvida que eu tinha, que eu ficava assim, gente, o que é que essas pessoas falam que é ativo? Eu achava que era um produto quimicamente modificado, aquela síntese, aqueles negócios de separação, isolamento, achava que era alguma coisa assim. E o ativo cosmético hoje, ele é o extrato padronizado. Então, a gente tem um extrato de pimenta biquinho padronizado em um antioxidante. Então, essa é o ativo. É um extrato padronizado para os pesquisadores. E nesse caso, Natália, você tem informações, não sei se você pode nos passar também, de quais seriam as principais substâncias desse extrato padronizado? Ou a classe, como que é? Falar um pouquinho mais da pimenta para a gente? Da pimenta, no caso, o trabalho não foi de outra pesquisadora, né, que a gente tinha parceria, foi também do laboratório da UFG. Se não me engano, foi em capsantina. Capsaicina. O capsantina ou capsaicina, não me recordo ao certo. Eu acho até que eu participei, a gente participa de tanta coisa, mas eu acho que eu participei da inauguração lá no Senai, numa sexta-feira à tarde, há uns anos atrás, desse produto. Agora você falando, eu estou me recordando. Eu estava lá também, professora, a gente estava quase se cruzando aí, ó. Pois é, eu lembro, acho que foi 2019, né? Alguma coisa assim. Isso, exatamente. Teve um lançamento lá. Tem mais uma pergunta aqui, essa pergunta veio do YouTube, da Louise Heyman. Boa tarde. Qual a quantidade de subproduto de goiaba para desfoliante? Por exemplo, 1 quilo de subproduto da goiaba gera quanto de esfoliante? Em torno de 70% de aproveitamento. Então, para cada 1 quilo de resíduo, a gente tem 700 gramas de esfoliante. A Thalita fez mais uma pergunta aqui. Thalita é sempre muito ativa aqui conosco. Obrigada, viu, Thalita? Fiquei curiosa para saber o valor gasto inicialmente para montar a empresa e também em quanto tempo conseguiu ter lucros. Parabéns por ser uma grande cientista e empreendedora. Obrigada, Thalita. Então, Thalita, quando eu pedi minha conta no Senai, né? O meu dinheiro do acerto. Eu fiquei, é claro, assim, que eu tinha um apoio financeiro, né? Que eu tive que dedicar integralmente a isso. Então, a gente teve e eu fiz um financiamento, tá? Que a gente aula para pagar ainda, mas faz parte, a gente teve que fazer, porque para abrir empresa a gente tem, né? Mas não sei se valores, mas em torno de 50 a 100 mil reais para começar. E assim, a empresa é igual, eu até brinco, eu falo, gente, meu sonho quando eu assim, ganhava bolsa, era comprar uma calça, uma blusa diferente, comprar alguma coisa. Hoje, meu sonho é comprar um equipamento novo, comprar uma geladeira nova, comprar uma mesa nova para produção, uma estante nova. Então, a gente acaba que muda muito o valor aí, viu? Vende tudo para comprar alguma coisa. Vida de empreendedor passa a ser isso, tá? Bem colocada. Outra pergunta aqui veio do YouTube também, da professora Richelle Severino. Parabéns e obrigada pela apresentação. Qual o viés estratégico? Buscar a utilização de plantas específicas
ou buscar nas plantas princípios ativos específicos? Obrigada. Olha, oi, professora Richelle, a gente só também conversou também pelo WhatsApp, né? Daqui a gente tem que fazer uma reunião. Então, é bem interessante isso. Eu falo que planta é um negócio que, gente, química dos produtos naturais não tem erro, né? Sempre tem uma química linda em todos, né? A sinergia de ativos. Assim, eu já tive, aqui a gente vê cada demanda também. A gente teve que importar uma planta de rosa de Jericó, uma época, que é uma planta africana. Então, assim, são plantas que você fala, tem lógica que isso vai funcionar, né? Para a área cosmética, a gente tem que fazer uma assimilação. Ela tem que ter marketing, porque senão não vende o produto final. Mas aí a gente tem que descobrir ali dentro da composição química dela o que vai levar ela a ter um apelo de marketing. Então, não consegue ser isolado, assim, você ter a planta que vai chamar a atenção ou o que tem dentro dela. Né? Igual, por exemplo, os produtos do Cerrado, por exemplo, né? Pequi é riquíssimo. Só que a gente não consegue fazer marketing com o Pequi direito, pelo cheiro, tem gente que não gosta, tem gente que não gosta, então isso não chama muita atenção na área do cosmético. Então, assim, às vezes a gente tem que pensar nessas questões, igual, por exemplo, um extrato de orquídea. Isso aí vende, a mulher quer se sentir perfumada como uma flor, bonita como uma orquídea, rara como uma orquídea, né? Então, hoje eu sou, por isso que eu falo, eu sou mais farmacêutica, eu sou marqueteira, tem que ter esse lado aí, pensar nessas questões. Então, é bem isso, sabe? A gente tem que pensar num produto que também tenha a visão de um produto na prateleira, não só pensar, é lindo o Pequi, nossa, Pequi é maravilhoso, é um antioxidante, assim, mas não vende, às vezes, né? Assim, Natália, quando é que você desenvolveu essa visão? Eu estou perguntando assim, pensando tem muitos estudantes aqui, esse espírito empreendedor, porque às vezes na universidade não tem disciplinas, ou tem uma ou outra que perpassa essa questão do empreendedorismo, né? Mas às vezes não vai muito ao ponto. Então, o que você diria disso? Quando que, né? Eu sei que provavelmente isso vem já de você há muito tempo, né? Mas quando que esse espírito, essa visão, né, e tudo mais, fala um pouquinho sobre isso. Bom, eu sou filha de comerciante, então acho que está um pouco na veia. E olha que coisa engraçada, meu pai foi comerciante a vida toda, ele foi até feirante, fundou a Feira Hippie aqui de Goiás, né? Então, assim, ele ralou muito na vida. E uma coisa que meu pai fez questão foi de investir nos nossos estudos, que eu tenho nós somos 3 filhas. Ele falava que ele queria que eu estudasse, porque ele achava que eu só teria um futuro se eu estudasse, ele queria que eu virasse funcionária pública, para ele eu tinha que estudar. Inclusive, quando eu fui abrir a empresa, ele ficou muito chateado, não gostou, brigou comigo, falando que eu ia sair do Senai, um emprego fixo, uma empresa ótima, para eu ter empresa, não gostou da ideia. E aí, eu falo que ele tem um pouco disso, que ele me ensinou muito, que eu sei, a minha vivência toda, mas eu achava que eu ia ser professora. Eu fiz mestrado, doutorado, não era à toa, né? Eu queria, o que eu gostava muito de ensinar. Era uma das minhas vontades, né? E aí, na verdade, assim, eu descobri, foi quando, na verdade, foi essa pressão do empresário, né, que veio, e eu falei assim, não tem como, esse produto não pode parar aqui, né? Foi uma vontade de fazer a coisa acontecer. E aí, foi quando eu abri a empresa. E eu também fiz assim, não é merchan, mas fiz um Empretec no Sebrae. E é um curso muito interessante, tem uma metodologia até validada pela... eu esqueci o órgão, mas é um órgão mundial. E ele dá um direcionamento, sabe? Não para o lado só do empreendedorismo, porque eu acho que a definição de empreendedorismo hoje ela é muito ampla. Não é, a gente tem que ser empreendedor, eu até falo isso com os meus colaboradores aqui, em todas as áreas que a gente vive. Se eu sou professor universitário, eu tenho que ser empreendedor no meu trabalho, eu tenho que
né? Eu até falo, quando eu entrei no Senai, eu não sabia que eu ia ser fornecedora de todos os projetos que eu coloquei lá dentro. Eu só amava estar ali e fazer o que eu estava fazendo de uma forma que eu queria fazer e fazer o melhor que eu podia. Então, virou tudo isso. Mas eu fui descobrir só no finalzinho, em 2017. Eu fiquei de 2014 até 2017 lá, trabalhando, e, e empreendendo lá, né? Para chegar hoje o que eu tenho, né? Para construir isso aí. Então, eu acho que quando a gente faz o que ama, né? Igual nas nossas reuniões lá com o projeto, de finais de semana, os professores todos reunidos, né? Isso é empreendimento. Isso aí é empreender por uma causa, por um edital. Eu acho que é isso. Hoje, o empreendedorismo tem os empreendedores de negócios, né? Mas o empreendedorismo não é só negócio, é estar na universidade, fazer as coisas acontecerem. O professor Edemilson, que é meu grande exemplo em muitas coisas, ele faz aquele laboratório fazer coisas assim que é incrível, faz parceria com empresas, ele tem umas ideias diferentes. Então, eu acho que ser empreendedor são várias formas, né? Então, eu acabei tendo que virar negócio, mas se tivesse ainda lá no Senai, ia ser fazer muita coisa lá também. Acho que é mais isso, é o dom da pessoa empreender onde quer que ela esteja, fazer as coisas acontecerem. Ótimo. A gente tem algumas perguntas aqui relacionadas à padronização dos extratos. Então, o Ricardo Moreira Borges, ele perguntou, vocês que produzem os extratos padronizados, depois ele até comenta que ele vai entrar em contato para saber mais. Depois, no final, eu não sei se está aqui na apresentação, tá, né? Eu tem um e-mail aqui. Ótimo, que eu estou olhando o chat aqui. Mas, então, é isso, ó, eu vou juntar aqui, porque eu acho que a resposta fica melhor. Se vocês que produzem, e depois a Lúcia Pimenta, ela pergunta assim, a padronização dos ativos é feita por vocês ou deve ser aprovada pela Anvisa? E depois tem mais uma aqui que veio do YouTube, da Ana Souza. Parabéns pelo projeto sobre a padronização dos ativos. Essa parte é feita em parceria com a universidade? Então, juntei num bloco aí. Hoje, alguns que a gente tem padronizados são em parceria, né, com a universidade, a gente está em desenvolvimento, que são laboratórios contratados, né, para fazer a padronização também. A gente tem essas opções. E a questão da vigilância sanitária, hoje tem a área de cosmético, ela tem um código internacional de nomenclatura para cosmético. Se a gente desenvolve um produto que já exista o código, a gente utiliza esse código, se não, a gente solicita na vigilância sanitária para inclusão. Certo. E a gente tem mais uma pergunta aqui, se alguém quiser fazer mais alguma, tá, pessoal, aproveitem, tanto aqui quanto no YouTube. Essa aqui veio lá do YouTube, é a da Débora Machado de Lima. O esfoliante é pronto para uso ou ele aceita outros ativos, como, por exemplo, óleos essenciais e extratos? Então, nós vendemos a matéria-prima. Então, aqui, ó, eu vendo, não cheguei a mostrar, só o pozinho da goiaba. Só isso aqui. E aí a indústria faz toda a formulação. E aí, normalmente, ela coloca extrato sempre tem, fragrância, um emoliente, um emulsificante, sempre tem outros ativos lá na formulação, sim. Os óleos essenciais são os do momento, né? Sim, os óleos essenciais sempre muito bem quistos, né, pela sociedade. Isso, e com razão, né? Eles são maravilhosos mesmo. E quando você falou da empresa, né, você começou em 2018, aí infelizmente, né, logo em seguida veio um grande desafio, né, que foi a pandemia, algo que a gente realmente não esperava, mas que no fundo vocês, né, superaram, pensaram em alternativas, mas como que foi assim para a empresa, né? Teve que mudar muito o rumo do que vocês planejavam para começar a produzir? Enfim, conta um pouquinho sobre, porque eu acho que isso também foi uma grande superação, né? A primeira abrir a empresa, mas depois ter que pensar, né, como que ia fazer diante de uma situação que até então não tinha uma perspectiva, né? Ninguém sabia, ou talvez ninguém saiba ainda quando exatamente a gente vai deixar essa questão para trás, né? Foi assim, de início foi um susto, porque a gente ficou um tempo parado, só que a indústria, como era essencial, né, ainda mais com a produção de álcool gel, a gente não parou. E a gente cresceu com a pandemia, porque a gente acabou desenvolvendo um gel de aloe vera, e que vendemos, assim, para muitas indústrias, e conseguimos, assim, manter a empresa.
E o que aconteceu pós-pandemia, até meados desse ano, um pouquinho, o brasileiro, em especial, ele se cuidou mais, né? Ele se preocupou mais com a higiene. Então, esse mercado continuou assim, um pouco aquecido. Agora, nesses últimos meses, que a gente sofreu um baque, porque realmente o brasileiro está descapitalizado, né? A gente está, de fato, agora vivendo uma crise, né? O preço de gasolina, outras coisas essenciais muito mais caras, e ele tem deixado a higiene e beleza um pouco de lado. Então, esse semestre mais que a gente foi sentir, mas o ano passado a gente conseguiu, e é interessante assim, que a importância, né, de qualquer empresa ou qualquer situação, a gente ter cartas na manga, né? Vamos dizer assim, não sei se esse é o termo mais correto, mas a gente está preparado para alguns momentos adversos, porque eu realmente sentei e fiz a continha, falei, quanto tempo eu vivo pagando as contas que eu tinha que pagar, se eu tivesse com a empresa aberta ou não, e a gente teve um aumento de faturamento vendendo apenas gel de aloe vera. Então, só que o que aconteceu? Quando fiquei sabendo, fui para a bancada para saber o que eu tinha que fazer, né? O que eu ia fazer para... E aí a gente fica atento às necessidades de mercado, fica sabe, dentro das notícias, e aí fui para a bancada ver o que eu poderia fazer, e na hora veio pensando no gel, no gel da Aloe, né? Se está faltando álcool gel, o que tem gel é Aloe. E aí foi o que a gente conseguiu manter a empresa e ainda tivemos crescimento durante esse período, né? Muito bom, Natália, muito bom. Bom, a gente não tem mais perguntas, tivemos muitas, inclusive, eu agradeço as pessoas, né, que participaram, é muito bom, porque todo mundo já está um pouco cansado, né, o evento vem desde terça de manhã, então eu fiquei muito feliz com o público que está aqui, um público bem amplo, tanto quanto nas outras atividades, isso é muito bom, e foi uma atividade muito enriquecedora, porque nós, na academia, às vezes a gente não tem essa oportunidade, né, de ver esse universo, o outro lado, né, que é a indústria, mas, por outro lado, eu acho que essa falta de recursos que a gente tem, né, dos órgãos, né, federais, estaduais, faz com que a gente, por outro lado, se estreite laços com as empresas, né, então, isso sempre existiu, mas talvez agora está um pouco mais forte, né, mais fortalecido, eu falo isso principalmente por nós, né, nosso laboratório, que infelizmente agora a gente tem essa conversa boa com vocês, e então é uma porta que se fecha, é uma porta que se abre, né, e a gente consegue caminhar e aplicar a nossa pesquisa, que eu acho que é o principal, né, o que a gente quer. A gente está ali fazendo uma pesquisa até então básica, mas necessária, mas ver a aplicação, ver virar um produto é uma satisfação pessoal, profissional, é realmente, né, é o fim da cadeia, né, e o começo de outra. Então, Natália, eu queria que você deixasse aqui para a gente fechar não só essa atividade, mas fechar o 8º BCNP, o 34º Resenha, né? Eu queria que você fizesse uma consideração final, deixasse aqui algumas palavras para esse público que está aqui no YouTube e aqui no Zoom. Bom, nossa, até me emociono de falar, porque eu agradeço muito à universidade por tudo que eu vivi, né? E eu vejo assim, na minha época já era difícil, eu fico imaginando agora, né? Que a gente, infelizmente, tem muitos cortes na pesquisa, né? Mas busquem fazer o que vocês amam, sabe? Eu acho que o que move você, a sua ideia, igual a Thalita, né, falou de aproveitamento geral de resíduos, isso é um legado, né? E hoje tudo tem até um livro que Comece pelo Porquê, né? E o cientista vive disso, né? Por quê isso, por quê? Então, nós temos que valorizar, eu acho, muito mais a pesquisa brasileira. É uma pena tudo isso que está acontecendo, né? Assim, e eu, assim, como empresária hoje, né? Sei do valor disso, porque eu nasci disso, vivo disso hoje. E a gente tem muita fé no trabalho de vocês, assim,
a gente nunca está no lugar que não deveria estar, né? No entanto, que eu fui parar num galinheiro. Então, alguma coisa tem a ver, assim, para a gente ter um crescimento pessoal e profissional. Então, acredite no seu trabalho. Eu estive uma vez, tem uma feira internacional da Cosmoprof, que é voltado para cosmético, e a gente visita indústrias de cosméticos. Tem, no mínimo, 5 doutores nas indústrias europeias. E assim, você chega, você fica impressionado, aquele laboratório lindo, né? Aquela coisa maravilhosa. E eu acredito que a gente ainda vai ter isso e vai ver isso no Brasil. A gente precisa que a comunidade ande muito junto com a indústria para a gente conseguir fazer as coisas acontecerem de fato. Então, eu acredito muito, né? Eu falo que a gente faz coisas aqui maravilhosas, que a gente não tem noção do valor disso e temos que aprender a dar valor nisso. Então, que precisarem de mim, pode contar, e eu tenho certeza que, ainda mais química, nossa, eu falo química é vida, gente, química assim, né, é tudo. Então, todo lugar você tem oportunidade de fazer um bom trabalho, faça o seu melhor e aproveite a universidade para conquistar seus sonhos, porque foi assim comigo e eu acredito que ele tem potencial para ser, mesmo que com todas essas dificuldades que a gente tem passado, a gente tem como chegar lá. Vamos trabalhando que a gente vai chegar lá sim. Obrigada, viu, Natália? Sabe as palavras. Eu queria saber, Lucília, você quer falar alguma coisa, fazer algum comentário? Fica à vontade. Dar os parabéns para a Natália, né? Ela cabia bem na nossa sessão. Mulheres que inspiram, mulheres, acho que é impressionante, é contagioso essa sua emoção, essa sua, né? Muitos parabéns. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz, assim, foi muito bom. Eu gosto muito de falar com a universidade, porque eu gosto de passar isso, sabe? Falar assim, eu vim daí. Inclusive, eu até coloco muito isso na minha palestra, que teve uma vez que eu fui assistir uma palestra o fundador da Embraer. Eu esqueci o nome dele agora. Gente, eu sou péssima com nomes. Mas é o fundador da Embraer, um senhorzinho. Aí eu cheguei lá, fui tietar, né? E falei assim para ele, nossa, que muito bonito o trabalho de vocês. Faz são a referência mundial em aeronaves de pequeno porte, né? E aí ele falou assim, que bom. E aí, agora eu faço a sua parte, agora é a sua vez, a minha eu já fiz. E aí eu, falei, tá bom. Então, assim, hoje, assim, o que a gente tem que falar para os alunos, né, vocês como professores, eu já fiz minha parte, eu estou aqui, agora vocês tratem de inovar e mudar esse Brasil, né? É bem legal. Mesmo. Muito bom. Bom, Natália, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui conosco, agradeço imensamente em nome do BCNP e do Resem, uma satisfação tê-la aqui, espero que as pessoas tenham gostado, embora eu acredito que sim, pelas participações, aqui o chat, o pessoal te cumprimentando, né? Muito obrigada a todos. Então, pessoal, com isso, né, a gente encerra essa atividade, a gente encerra agora oficialmente o 8º BCNP, o 34º Resem. Mais uma vez eu quero agradecer imensamente a todos que estiveram com a gente, nos desculparmos por qualquer transtorno decorrido, né? É um universo totalmente virtual, então a gente se desculpa com qualquer coisa que não tenha saído ao agrado. Fiquem à vontade para conversarem com a gente pelo e-mail, né? Quem está no YouTube, o link para preenchimento do formulário de presença está lá. Matheus, vou pedir para você colocar de novo, fazendo favor, só para quem eventualmente perdeu. Daqui a pouquinho a gente vai fechar e nós vamos preparar o certificado. Então, quem estiver aqui no evento também, que desejar receber um certificado, além do certificado total do evento, né, preenche lá no YouTube, por gentileza, o formulário, que aí a gente vai preparar um certificado separadamente, tá bom? Obrigada, gente, muito obrigada por tudo, obrigada, Natália, tenha um bom fim de semana, um bom feriado, vocês também. Segunda-feira a gente tem feriadinho aí, tá? E tudo de bom para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, beijos. Beijos.